Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, agradecemos também a espiritualidade maior que já está em nossas casas já há algum tempo, porque Jesus prometeu que onde estivessem ali reunidos em seu nome, ali ele estaria. E devido ao nosso compromisso de sempre fazer o Evangelho no Lar, a espiritualidade se programa para trazer outros irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós. Aviso que essa sessão está sendo gravada para ser postada posteriormente no YouTube. Feita essa saudação inicial, peço para o meu amigo Rubem fazer a prece para o início. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais ir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos e não o do bem, abre os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Quem quer sortear o tema? Ou pode ser a Rosângela? Se ninguém escolheu, página 125, pecado por pensamentos, adultério. Vamos lá. 1, 2, 5. Pecado por pensamentos. Adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nessa passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza.
em princípio, suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? É interessante, antes de começar a ler aqui, que eu não lembro qual obra de André Luiz que é, mas o instrutor que estava com ele estava explicando que o pensamento ele emite, né, no plano astral, no plano espiritual, como se fosse uma secreção, né, inclusive até mal cheirosa. Então, mesmo que nós não manifestemos, né, por exemplo, um desejo por uma pessoa, né, seja ela do sexo masculino, do sexo feminino, nós já estamos, por assim dizer, cometendo, né, uma transgressão, porque se, por exemplo, já estamos comprometidos ou aquela pessoa está comprometida, nós estamos enviando vibrações muito pesadas, né? É por conta disso que nós podemos também pensar que né, muitas pessoas entendem que assistir pornografia não tem mal nenhum. Mas veja, elas já estão sujando, né, as suas vibrações com todo aquele conteúdo pesado, né? Então elas já estão cometendo uma transgressão moral, né, pela secreção do seu pensamento contra o próprio cônjuge, contra o namorado ou a namorada. Então, nós já pecamos em pensamento. Acho que essa já é uma. A gente já pode fazer essa distinção logo de início. Rubem, pessoal, podem. Fred, eu tenho lido aí já há algum tempo que as emanações desse planeta são tão pérfidas, são tão danosas, que estão perturbando, espalhando pelo espaço e perturbando planetas mais fluídicos, né? Onde a civilização é menos matéria e mais espírito, né? E mais espiritualizado. A questão do pensamento, né? Só há algo que possa barrar os maus pensamentos. O que o Jesus nos disse, orai e vigiai, né? Nós temos que vigiar nossos pensamentos para que eles não nos causem problemas, né? De toda ordem, porque os nossos pensamentos são poderosos, não é? São muito poderosos. E se nós vibrarmos positivamente, emanarmos positivamente, nós vamos espalhar benefícios, né, aos nossos irmãos, em todos os ambientes que nós frequentarmos, né, nos nossos lares, nossos filhos, nossos parentes, nossos trabalhos, né? E não sei se vocês recordam que eu disse anteriormente, né, sobre uma construção, sobre o começo, ela aborda o pensamento, né? Cuidado com os seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus atos, eles moldam o teu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele governa o seu destino. Então, essa propositura, eu não sei quem construiu, que foi muito sábio, né? É que nós temos que procurar seguir. É algo que eu proponho aí aos nossos irmãos aí, a todos os nossos irmãos. Muito obrigado. Fantástico, Rubem. Gostei bastante. Parabéns. Mais alguém antes de a gente continuar a leitura? Não, Fred. Não é a quantidade de leitura que faz o evangelho proveitoso. São justamente esses comentários. Então, quem quiser se manifestar, pode se manifestar.
A verdadeira pureza não está somente nos atos, olha lá, mas também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, como ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Olá, nós que estamos sujeitos ainda aos maus pensamentos de toda a ordem, né, que nós possamos repelir esses pensamentos com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha, né? Ou seja, podemos pensar que cada pensamento mau é como uma mancha, mas se nós manchamos, estamos lá já esfregando para apagar, já é uma oportunidade de a gente se adiantar moralmente. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Veja, toda vez que a gente vai, né, a gente sabe que a gente vai escorregar e muda a nossa atitude e faz o que é certo, a gente se torna mais forte. Cada vez que a gente cede aos nossos desejos, aos nossos vícios, a gente se enfraquece. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não leva efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, gosta, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem, né? Ou seja, a nossa culpa é em razão do nosso entendimento, né, a respeito do que é bom e o que não é bom, né? Paulo dizia, né, nem tudo te convém, né? Por isso que nós temos que fazer sempre um esforço, né? E esse esforço, eu gosto de pensar que a gente precisa fazer uma curadoria, né? Com as coisas que a gente assiste, com as informações, né, que a gente deixa vir a nós, né? É claro, você não vai ser uma ostra e não vai saber o que está acontecendo, né? Mas você não precisa, né, sintonizar naquele canal de televisão que só coloca desgraça. Você não precisa ficar o dia inteiro na internet vendo notícia ruim, né? Porque quem procura acha. Se você procura o que é ruim, você vai povoar a sua mente de vibrações negativas e você vai achar que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, quando a gente sabe que nós estamos num estado transitório, né? De mundo, de provas e expiações para um mundo em regeneração. Só se vocês pensarem no inverno e na primavera, né? Se você pegar os primeiros dias da primavera, são muito mais parecidos com o inverno do que com a primavera, né? E mesmo quando chegarmos no mundo de regeneração, né, que, ao que tudo indica, começará em 2057, ainda assim haverá o mal, né? Então, veja, nós estamos naqueles momentos de revolvimento, né, da podridão.
toda a podridão está sendo revolvida, né? E os peões das trevas, aqueles que são representantes das trevas, têm que se posicionar. Não tem mais como ficar incógnito. Agora é a hora de tudo ser conhecido, né? Comentários? Fred, nós temos que nos contrapor ao mal, né? Inconstância. E o pensamento é primordial, né? O controle do nosso pensamento, né? Porque a emissão do pensamento humano, como eu já disse, é poderosa. E é ele que guia o nosso, que controla o nosso padrão vibratório, né? O nosso padrão vibratório é crucial para as nossas casas, para que as nossas casas sejam energizadas, né? Pela luz, né? E trazer bem-estar para os nossos familiares, né? Então, é muito importante, é como dizem, as paredes de uma casa guardam muitos segredos, não é? É um provérbio antigo, né? E se pode ver que uma casa que não tem oração, religiosidade, ela tende a se acabrunhar, né? A definhar, né? Às vezes até adquirir um aspecto fantasmagórico, né? Então, é primordial que nós lutemos contra essas tendências malignas, né? E essas influências externas que nós temos sobejamente oriundas da televisão, né? Dos meios de comunicação. O que nós temos que nos fortalecer é na religiosidade, né? A religião de Jesus é uma religião de progresso, de busca de evolução. E ela nunca se paralisa, porque ela é mutante e primordial, né? Eu creio que seja o que eu queria expor a vocês aí. Muito obrigado. E também aquela coisa, né? Se eu procuro, né, ter pensamentos melhores, eu vou evitar situações que despertem os meus maus pensamentos, né? Então, por exemplo, se eu sei, né, que eu tô vendo que vai passar uma mulher muito bonita na minha frente, né? Se eu, se eu ainda não consigo controlar os meus maus pensamentos, eu vou olhar para o outro lado, né? Então, é aquela coisa, né? Afasta de mim as tentações, mas eu também tenho que fazer a minha parte, né? Então, por exemplo, se eu quero ter bons pensamentos, eu não vou frequentar lugares que, que é mais difícil, né? Por exemplo, se eu vou num bar, né? Que a maioria das pessoas está ali com, com conversas não edificantes, que nós sabemos, né? Que a maioria das conversas são não edificantes, né? E as pessoas gostam, né? De falar ou falar de outras pessoas. É, Então, a questão é, o que é melhor para mim, né? Eu tenho a liberdade de ir, de fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. É interessante a gente estabelecer essa curadoria desde os lugares que a gente frequenta, os programas que a gente assiste, porque daí vai ficando mais fácil a gente controlar os maus pensamentos, né? Adquirir, né, o hábito de não julgar, né? Jesus não julgou a mulher adúltera, né? Ele apenas perguntou a ela, ué, cadê os teus acusadores? Ah, se foram, por que se foram, né? Porque quando Jesus perguntou quem não tiver pecados que atire a primeira pedra, né? Ele fez com que todos os que queriam lapidar a mulher, né? Atirar pedras nela, fizessem um exame de consciência. E veja que a parábola fala assim: os mais velhos saíram antes. Quer dizer o quê? Que tinham muitos pecados, né? Depois pelos mais jovens, né? Então, aí Jesus falou para ela, né? Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, né? Ou seja, ele não sancionou o que ela fez, não a julgou, mas falou: olha, se endireita para
que isso vai te poupar de muito sofrimento. Mais alguma complementação, Rubem? Sabe, o nome dessa personagem aí, segundo um livro que eu li da expansão, era Luana. E nesses eventos aí, à medida que o ser humano adquire Seu áudio mais está uma seu áudio maturidade, tá né? ruim, ô, Rubem. Eu tinha esquecido de acionar. Então, Fred, pela codificação da inspiração de médiuns inspirados, o nome dessa personagem era Joana. E o que se depreende é que um indivíduo, à medida que ele vai envelhecendo ou adquirindo maturidade, é claro que ele acumula, né, muitas experiências, né, na sua existência. E essas experiências, né, nem todas são de boa origem, né? Isso é claro que causa muitos dissabores se esses pensamentos que ele tem, eles se tornarem ações, né? Se ele parte para a práticas aí não recomendáveis, né? Licenciosas. Isso é claro que vai trazer muitos problemas, né? Para a sua família, para o contexto social que ele congrega, né? Porque quando uma família, ela não está solta no extrato social, né? Existe toda uma sociedade por trás de uma família. Então, é necessário que tanto o homem quanto a mulher, né, sejam mais previdentes, né, precavidos contra essas influências que existem no nosso convívio, né? Realmente, nós somos bombardeados aí por informações aí que às vezes não têm boa procedência ou não foram bem analisadas, como aquelas que não passaram pela peneira de Sócrates, que o Sócrates expôs, né? É verdade mesmo? Essa informação que você está me dando, ela é útil? Ela vai trazer benefício? Não é? São coisas que nós temos que analisar sempre, né? Para não cairmos aí nas tentações do mundo e nos perdermos nessa encarnação que é tão importante, que como você sempre apregou aí, né, nas suas exortações muito pertinentes, que nós só daqui talvez 200 anos nós podemos voltar aqui a ter essa experiência, né? Ou se não, seremos encaminhados aí para planetas aí de evolução similar à da Terra ou às vezes, né, inferiores, né? Tá bom? Obrigado. Por nada. Acho que o critério, acho que é tríplice o critério, né? É verdade, é útil e acho que o último, né, é benevolente, é alguma coisa assim, é algo que vai acrescentar, né? Porque se não for, e por aí a gente vê que se a gente passar qualquer conversa nesse filtro tríplice, no nosso atual estágio de evolução, não sobra quase nada, né? Ou seja, a maioria das nossas conversas são inúteis, infelizmente. E essa questão do pensamento, nós podemos estender para todas as outras coisas, né? O ciúme, a inveja, a raiva, né? A preguiça. A gente pode estender para todos os pecados capitais, né? Então veja que a nossa seara de trabalho interno, né, é muito grande, porque, né, como você falou, Rubem, nós somos bombardeados, né, por muitas informações. E com as redes sociais, que nós ainda ficamos, né, rodando lá ali o Stories, a coisa ainda vai mais adiante, né? Porque TikTok, que as pessoas
né? Não conseguem ter mais concentração para nada, né? A última vez que eu fui ao cinema, eu fiquei assim impressionado, porque a quantidade de filmes legendados quase não tem mais. E a explicação que é dada é porque as pessoas não conseguem mais ler a tempo, né? Então, no mundo que tudo parece que está caminhando para trás, a gente tem que fazer a nossa parte para tentar melhorar um pouco que seja as vibrações, né? E como você falou, construindo bem, tentando ser melhor, a gente pode garantir uma vaga na próxima encarnação, né? Por isso que essa encarnação é a mais importante de todas as nossas, né? Porque vai definir para onde voltaremos depois, né, Rubem? Fred, as três peneiras é verdade, é bom, é útil, Isso né? mesmo. É, é interessante, né? Ó, tinha que ser um sábio, né? Para criar essas questões, né? E ter esse alto nível de abstração, né? Da nossa realidade. É, urge tomarmos providências para melhorarmos a todo custo nessa encarnação. Temos que preservar a família, cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar de todos ao nosso derredor, procurarmos ser melhores em todos os aspectos, acolher, prática de caridade, né? Sem ostentação, né? E tentarmos vivermos bem, né? Dentro desse contexto caótico que se apresenta, né? Mormente aí nas exposições televisivas, né? De mídia. Ah, Deus nos acuda. Estamos pela misericórdia de Deus. Obrigado. Por nada. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos caminhar para as nossas vibrações. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, debatendo o seu evangelho, para que a cada dia uma ficha a mais possa cair e a nossa compreensão aumente, e que assim nós possamos internalizar essas lições para o nosso dia a dia, no contexto prático, pois a vida nos convida a ser bons gestores, né? E para sermos bons gestores, precisamos ir dominando todos esses aspectos do bem viver que aqui foram falados. E assim pedimos a Jesus que ampare aqueles menos afortunados que nós, aqueles, infelizmente, que saíram da vida física pela porta do suicídio, como os nossos amigos, Verena, Elias, Juliana, Alain e tantos outros, que nesse momento eles possam receber as vibrações de paz, de tranquilidade, tendo fé que serão resgatados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados, por todos aqueles que estão em sofrimento, pela nossa amiga Dani e tantos outros que estão em dificuldades, aqueles outros que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos desse caminho, sendo convencidos que vale a pena viver. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra possam restabelecer a paz no planeta e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas. Vibremos por fim, pedindo
as bênçãos de Jesus, para que sejamos fortalecidos no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, que assim seja. Carol, Emerson e Rubem, prece final, por favor. Goku Bendiço Gengen Shikai Takama Harani Kamu Tamai Moe Demasu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Torito no Miyoya Amatsu Suno Maikayo Haraido no Kamutachi Moro Moro no Sakaka To Tamai no Chuchumi Kigare Maikari no Haraki Tamate Kami no Kono Chikara Yomigaerase Tamae to Mosu Koto no Yoshio Kashikomi Momausu Miyoya Motosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Miyoya Motosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Kannagara Tamahi Chihai Mase Kannagara Tamahi Chihai Mase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Assim seja, uma boa noite. Boa noite. E até sexta. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.